Ok. Ai, já tá gravando. Pronto, vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos para a nossa segunda videoaula da aula de poríferos quinidários, que são eles, né? Os quinidários. É mesmo? É? Vamos analisar a palavrinha? Quinida vem do grego, que quer dizer urticante, que queima, que arde, certo? Então são aqueles seres que possuem substâncias urticantes, ou seja, que queimam, que causam uma ardência, né? Como vocês podem bem lembrar daquele episódio do Friends, né? Por falar nessa substância urticante, vocês sabiam que a toxina mais poderosa do mundo está entre os quinidários, nesse filo aqui? Bom, da hora, né? Não. Então a gente está lidando com organismos bem perigosos, dependendo do caso. Empolgante. Eles também podem ser chamados de selenterados. Por que esse nome? Cele é de lembra, cavidade. E entero tem a ver com o estômago, com o intestino. Bom, a gente só viu os poríferos até agora, né? E lembra que os poríferos não tinham sistema digestório, eles não têm porcaria nenhuma. E os selenterados, ou os quinidários, são os primeiros seres a terem uma cavidade gastrovascular, ok? Como vocês podem ver aqui. Beleza? Os principais integrantes desse filo são as águas-vivas, os corais, as anemonas do mar, as hidras e as caravelas. Beleza? Bom, com relação à forma de vida, a maioria é marinha, tá? São exclusivamente aquáticos e alguns eles possuem duas formas de vida, que são a forma de pólipo, que é uma forma séssil, que vive fixa a um substrato, e uma forma de medusa, que possui uma forma de vida livre, como as águas-vivas do Bob Esponja, por exemplo, né? Essas aqui, tá bom? E por último, elas possuem uma digestão já diferente dos poríferos. Ela é extra e intracelular, tá bom? Então, ela acontece também não só dentro das células, mas também fora delas, certo? Na cavidade que a gente chama de gastrovascular. Então, diferentemente dos poríferos, eles já têm uma cavidade digestória, ok? Isso foi um avanço na escala evolutiva, beleza? Pessoal, nos nossos estudos de zoologia, eu vou seguir uma seguinte lógica, que eu quero que vocês acompanhem. À medida que eu for avançando entre os filos, eu vou mostrando quais são as características exclusivas daquele filo e de tal forma que diferencie do filo que a gente viu anteriormente, certo? Então, eu vou sempre fazendo isso, esse estudo comparativo, que é o que o vestibular gosta também. Não só de cobrar aquele filo especificamente, mas também realizar esse estudo comparativo entre os filos, tá bom? Então é isso que eu vou fazer com vocês ao longo desse curso, tá? Bom, continuando então. Eles possuem também uma simetria radial. Bom, o que quer dizer simetria radial? Você pode dividir a água viva em vários planos de corte que você vai ter metades iguais, ok? Diferentemente da gente, então já vou dar um pequeno spoiler. Nós possuímos simetria bilateral. Quando você pega a gente, você só possui um plano de corte que corta a gente na metade, que é esse daqui, certo? Cortar de assim não daria origem a metades iguais, só esse plano de corte. Por isso nós possuímos simetria bilateral. Já os quinidários não, eles podem ser cortados de assim, de assim, de assim. E repara que, ó, todos os cortes que eu estou fazendo agora, eles têm em comum esse centro, um centro de um círculo, certo? Por isso que é uma simetria que a gente chama de radial. Planos de corte, eles estão dispostos como se fossem raios, tá bom? Os raios de uma circunferência. Por isso esse nome simetria radial, ok? Então eles podem possuir simetria radial, beleza? Assim como os poríferos realizam a respiração, a circulação e a excreção por difusão, ok? Não chega a formar um sistema organizado que realiza essas funções, mas eles ainda assim realizam essas funções, tá bom? E por último, eles possuem uma rede nervosa difusa. Ou seja, o que é essa rede nervosa? É ela que comanda as ações que os quinidários irão realizar, certo? E eu chamo de rede por quê? Porque não existe um comando central, um sistema nervoso central, né? Não existe um centro coordenador das atividades que ela realiza, tá? Então basicamente um punhadão, entre aspas, de neurônios, tá? Então eles constituem uma rede e não chegam a formar um sistema que nem nós, seres humanos, tá? E por isso que a gente chama de uma rede difusa, uma rede bagunçada, beleza? E isso, querendo ou não, limita um pouco a complexidade dos movimentos. Ela só realiza esse tipo de movimento aqui, ó, certo? E lembrando da aula de embriologia, né? Eles são seres diblásticos, ok? São seres que, lembram, tem dois folhetos embrionários, certo? A ectoderme, que é a de fora, e a endoderme, que é a de dentro, ok? E por que a gente não comentou essa coisa de folheto embrionário para
os poríferos. Eles nem entram nesse tipo de classificação, ok? Lembra que eles não formam nem tecidos diferenciados. Então eles só chegam lembra, naquela fase de blástula, tá? Eles não chegam na fase de gástrula, que acontece a formação do tubo digestório. Ou seja, eles nem chegam a formar a ecto e a mesoderme. Então por isso que eles não entram nessa classificação de folhetos embrionários. Eles não podem ser classificados nem como diblásticos, ok? Já os quinidários não. Eles já são diblásticos e possuem esses dois folhetos embrionários, a ecto e a endoderme. Beleza? Outra diferença aí. Galera, outra coisa dos meus slides que eu vou falar para vocês é o seguinte. Eu coloco em fonte vermelha, nessa cor aqui, mais especificamente, quando existe uma novidade evolutiva. Muitas coisas que eu escrevo aqui são as coisas que vocês podem mais se atentar, ok? Que foram realmente as mudanças que aconteceram desde o filo passado, tá? Então, por exemplo, neste caso, a novidade que teve foi o surgimento de uma cavidade gastrovascular, que nos poríferos não tinha, e também o surgimento de uma rede nervosa difusa. Já é algo diferente com relação aos poríferos, tá? Os poríferos não possuem rede nervosa nenhuma, ok? Não, nem se fala em neurônios, nem se fala em nada disso. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a organização corporal desses animais, certo? Existem algumas espécies desses animais, dois tipos de forma de vida, tá? Então, a forma de pólipo, como vocês podem ver aqui, e a forma de medusa, como vocês podem ver aqui, tá? A pólipo é uma forma séssil, reparem aqui, certo? Então, eles vivem fixos ao substrato. Eles têm uma cavidade gastrovascular, como vocês podem ver aqui e aqui. E o sistema digestório deles, é importante mencionar que é incompleto. Ou seja, o que eu quero dizer com incompleto? Quer dizer que só possui uma boca, tá? Bom, e o que seria um sistema digestório completo? Então, seria um que tem boca e ânus, tá? Mas o sistema digestório deles, então, é incompleto, ou seja, tem apenas essa boca, beleza? Então, tudo que entra nessa boca também sai por essa mesma boca, tá bom? Tá, então o sistema digestório deles é incompleto, ok? Como eu tinha falado para vocês, eles têm dois folhetos embrionários, tá? A ecto e a endoderme. A ectoderme vai formar essa estrutura de fora aqui, ó, que reveste esse organismo, que é chamada de epiderme, beleza? E a endoderme, que é a de dentro, vai formar o revestimento da cavidade gastrovascular aqui, ó, tá vendo? Que é chamado de gastroderme, ok? Gastro que refere-se ao estômago, à cavidade gastrovascular, tá bom? Existe também, entre a gastro e a epiderme, uma massa gelatinosa, assim, que compõe esse organismo, que é chamada de mesogleia. Gleia, lembra de geleia, né? Então é uma massa gelatinosa que compõe esse organismo, tá? É um tipo de preenchimento, certo? Essa seria a estrutura dos dois. E é legal reparar também que, ó, o pólipo, ele na verdade é uma água-viva virada para baixo, né? Então agora, se eu fosse uma medusa, eu seria assim, e o meu pólipo assim. Bom, e agora vamos falar de uma característica que é bem específica desse grupo de animais, tá? Que o vestibular gosta de cobrar bastante, que seria, eu diria que é a palavra-chave desse filo, que são os quinidócitos, ou também chamado de quinidoblastos. Quinidoblastos, na verdade, são células que têm uma substância urticante, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, tá? Então o quinidócito contém dentro dele uma estrutura que a gente chama de nematocisto, ok? Esse nematocisto, ele funciona como uma espécie de gatilho, certo? Que vai ejetar a substância urticante, o líquido urticante, tá? Que vai causar queimadura, certo? Tá ali nadando o peixinho de boa, e ele tá lá inocente e tal, e ele encontra com uma água viva. No que esse peixe ele entra em contato com essa água viva, então entrou em contato o peixinho, e quando entra em contato, ele meio que dispara. Então ele faz assim, ó. E ele libera essa substância urticante, causando dano ao peixe, tá bom? Bom, então só retomando, esses quinidoblastos ou quinidócitos são células especializadas para a captura de presa ou a defesa dos quinidários, tá bom? Eles contêm dentro deles uma estrutura que a gente chama de nematocisto, que funciona como uma espécie de gatilho, ok? Que ele é acionado quando ele entra em contato com alguma presa ou com algum predador, tá bom? Então ele dispara uma espécie de flagelo aqui que vai então agir na presa ou no predador, tá bom? Então lembra isso. A palavra-chave quando a gente pensa nos quinidários são fácil os quinidoblastos ou quinidócitos, certo? Que são as células urticantes, ok? A gente vai falar então da reprodução desses seres, ok? Existe um tipo de reprodução nesses seres que é bem
peculiar e característico desses filos, que por isso que o vestibular pode cobrar de vocês, ok? Que é a metagênese ou alternância de gerações, que eu vou explicar melhor no próximo slide, ok? Mas anota aí que ele é importante. Por que ele tem esse nome, né? Porque existe nele uma fase assexuada e uma fase sexuada, ok? Por isso que existe então essa alternância, tá? O desenvolvimento normalmente é indireto, e a maioria deles, quando eles não fazem esse tipo de reprodução por metagênese, são monóicos, tá? Então eles não necessariamente fazem essa metagênese. Inclusive, na verdade, os organismos que fazem essa metagênese, na verdade, são minoria, ok? A gente vai estudar um organismo bem específico, que é a Obelia sp, tá? Então ela não está presente em todos os quinidários que a gente for estudar, não, tá bom? E existem algumas espécies dioicas também. Bom, então vamos falar um pouquinho, né, dessa metagênese ou alternância de gerações. Bom, então a gente vai usar como organismo de modelo não a Obelia, como eu falei anteriormente para vocês, mas a Aurélia, ok? Que tem também essa metagênese. Então como é que funciona? Primeiro acontece uma etapa de reprodução assexuada, tá bom? Então aqui a gente tem um pólipo, tá? É a forma séssil de vida desse quinidário. Ele realiza a reprodução assexuada, tá? Tá vendo que nessa estrutura do pólipo tem várias camadinhas aqui? Ele vai liberando essas camadinhas numa forma de reprodução assexuada, que a gente chama de estrobilização, ok? Essa estrobilização é esse desprendimento desses vários organismos, ok? Então vai se desprendendo essas medusas jovens. Cresceu, foi se aventurar aí na vida, né? Virou um jovem aí. Bom, e esse jovem, ele vai crescendo e vira adulto, certo? E essa forma adulta, ele já possui sexos diferentes, tá? Então, isso aqui é a forma masculina e a forma feminina. Então, a forma masculina, ele libera os espermatozoides que juntam com os óvulos da medusa adulta feminina. Repara que aqui tem, então, um tipo de reprodução sexuada, né? Porque aconteceu a troca de gametas, né? Então, os espermatozoides, eles entraram em contato com os óvulos. É nessa etapa que acontece a reprodução sexuada, tá? E juntando esses dois gametas, forma-se o zigoto. E esse zigoto vai se dividindo, 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 até gerar uma larva. Essa larva normalmente ela é chamada de plânula, tá? E essa plânula, ela vai então entrar em contato com o solo, ela vai descer, né? Essa larva é microscópica, ela é bem pequenininha. E vai entrar então em contato com o fundo marinho, né? O substrato. E depois vai descer até o fundo e depois vai originar um novo pólipo jovem, né? Como vocês podem ver aqui. Bom, então relembrando, o que caracteriza essa metagênese? Ela possui essas duas fases. Uma fase assexuada, que a gente aqui chamou de estrobilização, ou pode ser também, vocês podem encontrar por aí, por brotamento. E existe uma fase sexuada, que envolve a troca de gametas. Bom, então para finalizar a nossa aula, eu vou falar as classes que existem dos quinidários, ok? Bom, a primeira classe, então, são os antozoários, em que estão presentes as anemonas do mar e os corais, ok? A segunda classe é a classe dos sifozoários, e nessa classe estão presentes as popularmente chamadas de águas-vivas, ok? Apesar que podem existir águas-vivas em outras classes, mas a maioria delas estão nos sifozoários, ok? E por último, existe a classe dos hidrozoários, que estão presentes, obviamente, as hidras, certo? Oi! Não, não essa hidra, ok? Estão presentes, agora sim, essas hidras. E também estão presentes as caravelas. Bom, pessoal, agora para finalizar, falta mencionar uma coisinha, tá? Bom, tá muito recorrente no vestibular questões sobre ecologia que retratam sobre a extinção dos corais, tá? Então, só para vocês ficarem atentos, né? Que pode cair a parte dos quinidários mais relacionado com essa parte de ecologia, que eu acho que vocês vão ver melhor, né? Que tem a ver com o aquecimento global, que leva à extinção dos corais, ok? Acho importante falar isso para vocês também. Bom, pessoal, mesmo esquema de sempre, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta em qualquer lugar, fala comigo no privado, qual vestimento que vocês querem que eu use aqui em cima, na minha cabeça, como sempre, né? Que eu, dependendo da viabilidade, atendo o pedido de vocês. Muito obrigado pela atenção, força, galera. Fiquem bem. E é isso, tamo junto, é nóis.